tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje, no estudo dos gases, questões de alto nível que são direcionados para alunos que vão se desenvolver e prestar vestibular para grandes escolas, como ITA, IME, e a gente acredita também que os nossos alunos têm essa oportunidade. Nós vamos treinar 5 questões de alto nível. Para isso, prestem atenção. Questão 1. Qual o volume de oxigênio que é medido na CNTP tem o mesmo peso que 1 litro de hidrogênio medido a 50 graus Celsius e 800 milímetros de pressão? Primeira coisa que a gente vai transformar é a temperatura. 50 mais 273 é 223 kelvins. Estão vendo aqui? 223 kelvins. Aqui, ó. Depois, a gente tem 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. 800 vai corresponder a X, ou seja, 800 dividido para 760. A gente cortou um zero, ficou 80 dividido para 76, é exatamente igual a 1,053 atm. Esta é a pressão. E a gente sabe que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. A gente aprendeu que o número de mols aqui, ó, é a massa dividido pela massa molar. Massa dividido pela massa molar. Ou seja, a massa é a pressão vezes o volume vezes a massa dividido por R vezes T. Como ele diz que a massa do hidrogênio é igual à massa do oxigênio, a gente vai ter PVM-RT do oxigênio é igual a PVM-RT do hidrogênio. Como as temperaturas elas são iguais e as constantes reais dos gases também, a gente tem a pressão do oxigênio vezes o volume do oxigênio, a massa do oxigênio, vamos cortar a constante real dos gases e a temperatura vai ser a mesma, ou seja, fazendo meio pelos extremos, vai ficar pressão do oxigênio vezes massa do oxigênio vezes a temperatura do hidrogênio, pressão do hidrogênio, volume do hidrogênio, massa do hidrogênio vezes a temperatura do oxigênio. Ou seja, o volume do O2 na CNTP, 273 kelvins. E a 50 graus Celsius, 323. Então fica 1,53 vezes 1 litro, que é o volume, vezes 2 gramas, vezes 273, que é igual a dividido por a pressão do oxigênio, 1 vezes 32 gramas, que é a massa molar do oxigênio, vezes 323, que é a temperatura. Isso vai dar 0,055 centímetros cúbicos, ou 0,055 ml. Segunda, ao colocarmos 8,4 gramas de nitrogênio, 6,4 gramas de oxigênio em um recipiente fechado, que contém álcool líquido a 0 graus Celsius. Se o volume da fase gasosa é de 15,2 litros, e a pressão da mesma é de 562 milímetros, qual a pressão de vapor do álcool? Veja, para a gente responder isso, a gente tem que ter noção da umidade relativa. A umidade relativa ela é igual à pressão parcial do vapor de água do ar atmosférico, né? E a pressão máxima de vapor da água pura na mesma temperatura vezes 100%. Aí você acha a umidade relativa. Nós sabemos que a pressão vezes o volume é igual a massa molar RT. Se a gente isolar, a gente vai ter pressão igual número de mols vezes R vezes T dividido por V. Ou seja, ele quer quem? Qual é a pressão de vapor do álcool a 0 graus Celsius? Veja, o número de mols do nitrogênio, como é que calcula o número de mols? O número de mols, lembra? O número de mols, N,
é igual a massa dividido pela massa molar, ou seja, 8,4 dividido para 28, que dá em torno de 0,3 mols. Então a pressão vai ser igual a 0,3 vezes 0,082 vezes a 0 graus Celsius, 0 mais 273 é 273. Isso vai dar exatamente dividido por 15, que é o volume. Veja, este 15 aqui, é o volume que está aqui dividindo, dá 0,442 atm. E o mol de O2 é quanto? 6,40 dividido para 32, que dá 0,2. A gente faz do mesmo jeito. A pressão é igual 0,2, 0,082 vezes 63. Então a pressão é 0,295. Ou seja, a gente tem a pressão do nitrogênio e a pressão do oxigênio. Veja que a pressão do gás mais a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Ou seja, a pressão do gás é igual à pressão atmosférica menos a pressão de vapor. Quando você quiser calcular a pressão de um gás na atmosfera, é só pegar a pressão desse gás mais a pressão do vapor, toda ela vai dar igual à pressão atmosférica, que a gente sabe que é 760 milímetros de mercúrio. Né? Então ele disse que lá, que a pressão da mesma é de 572 milímetros, ou seja, 572 dividido para 760 é igual a 0,753. Então a pressão total do sistema é igual a 0,42 mais 0,295 mais a pressão do álcool. Certo? Que é tudo é igual a 0,753. Ou seja, a pressão de vapor é igual a 0,753 menos as pressões lá, olha. Vai dar igual a 0,016 atm vezes 760. Isso dá em torno de 12,6 milímetros de mercúrio. Veja o seguinte, não pode esquecer, quando a gente for calcular a relação da umidade, a pressão de um gás mais a pressão de vapor do gás é igual à pressão atmosférica. Não esqueça disso. E a umidade relativa é a pressão parcial do vapor dividido pela pressão máxima de vapor da água na mesma temperatura, vezes 100%. Não esqueçam. Então, questão número 3. Essa é uma questão um pouco complicada, prestem atenção. 1 grama de uma certa substância orgânica apresentando caracteres de um ácido dá por combustão 1,460 gramas de CO2, 0,6 gramas de H2O. A densidade do vapor dessa substância em relação ao ar atmosférico é de 2,08. Pede-se a natureza dessa substância e sua fórmula. Dado a massa molecular aparente do ar atmosférico é igual a 28,9 unidades. Veja o seguinte, a questão está dizendo que é um composto orgânico, né, uma substância orgânica, e ela tem características ácidas. Então, ela vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. E a gente tem uma característica de apresentar uma reação pela seguinte equação. Olha como é que você vai fazer. CnHYOZ, que é a substância que a gente quer, mais, olha como é que é a fórmula. 4N mais Y menos 2E dividido por 2. Vai ser igual a N carbonos, e o hidrogênio é Y sobre 2, que vai dar Y sobre 2. Então, veja, ele está dizendo que 1 grama da substância dá exatamente 1,467 gramas de CO2. Só que ele disse que o peso molecular da substância é
60,11. Ou seja, 60,11 gramas do comprimido vai dar origem a N vezes 44 gramas mols de CO2. Por que N? Veja, um N aqui, um N aqui. 1 mol desta substância vai dar origem a 1 mol de CO2. Certo? Então vai ficar N é igual a 60,11 vezes 1,47 dividido por 44, que vai dar igual a 2 átomos de carbono. Então a gente já sabe que a nossa molécula é um C2. Agora vamos achar o hidrogênio. Veja que 1 grama do comprimido dá origem a 0,6 gramas de água. Logo, 60,11 gramas do comprimido vai dar Y sobre 2. Por que Y sobre 2? Veja que a quantidade de hidrogênio é sempre aqui dividido por 2. Ó. Então, é Y sobre 2. Então, Y sobre 2 é igual a 18, né, vezes, então vai ficar Y é igual a 60,11 vezes 0,6, né, vezes 2, porque aqui está dividido, ó, quem está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, dividido por 18 vezes 1, isso dá igual a 4 átomos. Gente, como que a gente vai saber o restante, que é o oxigênio? É só subtrair pela massa molar. Quanto que é a massa molar? 60. Como que a gente faz? Olha, se a massa molar é 60, 60 vai ficar 2 vezes 12, 24, mais 4, 26. Para 60, né? 26 para 60 falta em torno de, olha lá, ó, Z, 26 vezes Z igual a 60,11. Ou seja, Z é mais ou menos 60,11 dividido para 26, que vai dar 2. Ou seja, a gente vai ter 2 hidrogênios. Muito bem. Aí você pode me perguntar, mas professor, não tem a massa aqui? Tem. A gente aprendeu que a massa, a gente aprendeu que a densidade de uma substância A dividido pela densidade de uma substância B é igual, não é? É igual a massa molar de B dividido pela massa molar de A. Veja, a relação entre a densidade da substância e a do vapor atmosférico é 2,08. E a massa molecular do atmosférico é 28,9. Se você pegar aqui e calcular, vai dar 28,9 vezes 2,08. Vai dar 60,11. Veja o seguinte, olha, 0,222 gramas de um composto A dera por combustão 0,639 gramas de CO2, 0,168 gramas de H2O. 0,22 gramas de A deram 24,7 centímetros cúbicos de nitrogênio a 20 graus Celsius e 750 milímetros de pressão. A sua densidade de vapor em relação ao do hidrogênio é 53,5. Então veja, qual a fórmula molecular? Lembra como que a gente vai achar? A densidade do composto sobre a densidade do hidrogênio é igual
inverte a massa molecular do composto, massa molecular do hidrogênio. Qual é a massa molecular? Veja, a densidade do hidrogênio, não é 53,5 vezes 2. A massa vai dar exatamente 107 gramas por mol. Aí a gente tem a noção do seguinte, lembra da nossa formulinha CnHYZ, mantém ela. Lembra, toda vez que aqui tem um N, o número de carbonos também vai ser N. E a água é Y sobre 2, sempre será Y sobre 2. Então veja o seguinte, 0,222 gramas deu origem a 0,639 gramas. E se eu tiver 107 gramas, vai dar origem a N44. Lembra que a massa molecular do CO2 é 44. N vai ser igual a 107 vezes 0,369 dividido por 0,222 vezes 44, que dá 9,76. Isso é igual a 7, ou seja, nosso carbono são 7. E o hidrogênio, como é que a gente aprendeu? 0,222 gramas está dando origem aqui a 0,1684. 107 gramas vezes Y vezes a massa dividido por 2. Lembra que esse 2 está dividindo, vem para cá, multiplicando. 67 vezes 2 vezes 0,1684 dividido para 0,222 vezes 18. Isso vai dar igual a 9. Então a gente já sabe que o hidrogênio é 9. Olha, como que a gente vai fazer? É simples. Para a gente achar o N, que é o que está faltando, a gente vai pegar 7 vezes 12 mais 9. 7 vezes 12 mais 9, 93, menos 107 dá 14. 14 é a massa de um nitrogênio, por isso aqui só vai ficar um N. Olha, tratando-se de 16 gramas de uma soda comercial, Na2CO3, pelo HCl, houve desprendimento de um gás que, medido na pressão de 1,5 atm, acusou 2,2 litros na temperatura de quanto? De 30 graus Celsius. Qual o grau de pureza da soda? Veja, a reação entre ácido clorídrico e o carbonato de sódio vai produzir cloreto de sódio, água e CO2. Veja que está balanceado. Lembra da relação? P vezes V é igual massa dividido por massa molar vezes R vezes T. Veja, a pressão é 1,5 vezes o volume que está aqui, 2,2, que é igual a massa dividido pela massa molar de quem? A massa molar do CO2, que houve desprendimento de um gás. Quem foi o gás desprendido? Foi o gás carbônico. Qual é a massa molar dele? 44. Vezes 0,082 vezes 30 graus. 30 mais 273 dá 303. Ou seja, a massa do sal foi 5,84. Então, na relação estequiométrica, veja, um carbonato de sódio dá origem a um gás carbônico. Quanto pesa o carbonato de sódio? Pesa 106. 106 gramas de carbonato dá origem a 44 gramas de gás carbônico. Mas eu produzi quanto aqui? 5,84. Então, X é igual a 106 vezes 5,84 dividido por 44. Isso dá exatamente quanto? A 14 gramas. Como precisamos somente de 14 gramas de soda comercial, o seu teor é de
Veja, nós usamos 16 gramas, a porcentagem é 14 dividido para 16, vai dar 0,875. Olha, nós precisávamos apenas de 14 gramas, mas usamos 16, ou seja, 87,5%. 2 gramas foi em excesso, sem a necessidade. Então, e falando de umidade absoluta e relativa, gente, que a gente tem necessidade de aprender, significa dizer, por exemplo, que o ar atmosférico ele tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e cerca de 1% de gás argônio. O ar consegue reter uma quantidade máxima de vapor de água equivalente a 4% do seu volume. Esses 4% de vapor no ar significam umidade relativa igual a 100%. Ou seja, se a gente disser assim, no ar tem 20% de umidade relativa, é 20% dos 4% que consegue absorver, certo? Quando disser assim, em dados climatológicos, no jornal, o ar de Brasília está a 30% de umidade, é 30% de 4, ou seja, a umidade real é 1,2, porque o ar só consegue reter uma quantidade máxima de vapor de água equivalente a quantos por cento? 4% de seu volume. Esses 4% de vapor significa a umidade relativa igual a 100% em condições do ar saturado. Então, quando a gente quer ver a pressão máxima de vapor da água, em qualquer temperatura, as moléculas de água na fase líquida movimentam-se e colidem entre si, efetuando constantemente trocas de energia. Eventualmente, uma molécula de água localizada na superfície adquire energia suficiente para romper as ligações intermoleculares, ou seja, a molécula de água ela recebe energia e ela passa para o estado de vapor. Lembrando que vapor é quando consegue se liquefazer. Gás não se liquefaz sob pressão, essa é a diferença. Gás não se liquefaz, vapor se liquefaz sob pressão. E ela rompe as ligações. A evaporação é uma sucessão de eventos, ou seja, um conjunto de fenômenos isolados em que algumas moléculas individualmente escapam da superfície do líquido, né, que pode ser intensificado com o aumento da temperatura. Lembrando que o que mais influencia é a luz solar. O efeito da luz solar carrega entre si energia, né, e a energia dessa luz solar vai incidir sobre as moléculas e vai fazer com que ela se desprende. Considere, por exemplo, o exemplo abaixo, né, contendo água líquida e ar em seu interior sob temperatura constante. Veja, ela vai começar a evaporar. E o que nós chamamos de pressão máxima de vapor? Quando uma evapora e a outra liquefaz, volta ao estado líquido. Quando elas se equilibrarem na velocidade, você tem pressão máxima de vapor. É o quê? Quando uma molécula evapora e a outra volta, condensa ao estado líquido. Assim, a pressão máxima de vapor da água é a maior pressão que o vapor de água exerce em determinada temperatura. Vamos imaginar, qual é a pressão máxima de vapor a 100 graus? Tanto. A 30 graus é outro valor, certo? Lembrando que o ar só consegue reter no máximo quantos por cento? 4%. E que esses 4% de ar significam umidade relativa igual a 100%, condições em que o ar está saturado de vapor. Em geral, pode-se considerar que entre 0 e 80% de umidade relativa o ar está seco. Além disso, se diz que está úmido. Lembrando, por exemplo, se a gente tiver aqui pressão de vapor da água versus temperatura. Aqui, ó, qual é a pressão máxima de vapor da água a 0 graus? 4,58. Né? A 60 graus é 149,44, a pressão máxima do vapor. Aí a gente tem dois termos. Umidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água presente em determinado volume de ar, né, geralmente em gramas de água por metro cúbico. E umidade relativa, que é o quociente entre a quantidade de vapor da água realmente existente no ar e a quantidade de vapor da água necessária para saturar o mesmo ar. Ou seja, a umidade relativa é a pressão de vapor da água no local dividido pela pressão máxima de vapor para aquela temperatura.
né? Numa mesma temperatura, a umidade relativa também pode ser medida pelo quociente entre a pressão parcial do vapor da água presente no ar e a pressão máxima de vapor da água. Lembre que a pressão máxima de vapor mais a pressão do líquido é igual à pressão ambiente. Veja o seguinte, a pressão máxima de vapor da água 20 graus, 17,5. E a pressão medida no local, 10,5. Então a umidade relativa é 10,5 dividido para 17,5, ou seja, 60%. Um valor para a umidade relativa do ar que esteja entre 50% e 60% é considerado adequado para a maioria das pessoas. Por isso que Brasília tem esse problema, porque a umidade relativa do ar é muito baixa. Lembra quem é a umidade relativa? É igual à pressão de vapor da água naquele local dividido pela pressão máxima de água de vapor necessário para aquela temperatura, que é tabelado. É tabelado. A gente pode até construir o que nós chamamos de psicômetro. Psicômetro é um aparelho que mede a umidade relativa do ar com base na velocidade de evaporação da água no local. A gente pode ter uma noção da taxa de evaporação da panela, aqui a gente tem um psicômetro, olha como é que não é difícil de fazer, e aí a gente tem a umidade relativa do ar medida no psicômetro. Aí você vai ter a variação de temperatura e a umidade relativa. Você pode calcular toda a umidade relativa. Você pode baixar os dados também, os dados climatológicos diariamente. Se você quiser baixar e guardar os valores de precipitação e umidade, a gente tem esses dados guardados. Outro fator importante é o cálculo da fórmula mínima. A fórmula mínima, a gente precisa de algumas informações para a gente fazer a fórmula mínima. A massa molar é um dado que geralmente é fornecido no exercício, porque ela é determinada experimentalmente. Uma das técnicas utilizadas é a espectrofotometria de massa. Se a substância for gás ou vapor, o cientista pode usar a equação de Clapeyron, que é PV/nRT. Você sabe que o número de mols é a massa sobre a massa molar, e aí você consegue ver a pressão do gás e o volume que o gás tem lá, e aí a gente consegue descobrir qual é a massa molar. Mas à medida que a gente tem a massa molar, a gente tendo a massa molar, olha o que ele diz, a gente pode calcular a forma mínima de composto. Para a gente entender melhor, vamos determinar a fórmula do estireno, cuja massa é dado quanto? 104 gramas por mol. Determinar a massa da fórmula mínima, valores das massas molares. O carbono é quanto? 12. E o hidrogênio? 1. Ou seja, o estireno é feito por carbono e hidrogênio. Olha como é que a gente faz. 12 mais 1 igual a 13 gramas por mol. Essa é a unidade base, que é o carbono e o hidrogênio. Segundo passo, calcular a fórmula molecular. 13 gramas está para 1 mol. 104 gramas está para X, ou seja, X é igual a 8 mols. Ou seja, isso significa que precisamos de 8 fórmulas mínimas para chegar à massa molar do estireno. Assim, basta multiplicar os índices dos elementos na fórmula mínima, que é 8, para achar a fórmula molecular, que é C8H8. Neste caso aqui, ele disse que a fórmula mínima era CH, a fórmula molecular. A partir da mínima, achar a molecular. Mas, veja esse exemplo. A nicotina é uma das substâncias presentes nos cigarros. É considerada uma droga psicoativa, responsável pela dependência do fumante. Além de estimular o sistema nervoso central, a nicotina altera o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea, sendo por isso o tabagismo incluído no Código Internacional de Doenças, CID. Na fumaça de um cigarro pode existir até 6 miligramas de nicotina, e através de pesquisas descobriram que cada miligrama dessa substância contém aproximadamente 74,1% de carbono, 8,6% de hidrogênio, 17,2% de nitrogênio. Com base no texto e em seus conhecimentos, calcule, sabendo que a fórmula molecular da nicotina é quanto?
162 gramas. Representa a sua fórmula molecular. Olha como é que a gente vai fazer. Temos 74,1% de carbono, 8,% de hidrogênio, 17,2% de nitrogênio. É só dividir cada valor desse, considerado em gramas, pela respectiva massa molar. Por exemplo, carbono, 74,1 por 12. Hidrogênio, 8,6% por 1, que é a massa dele. E nitrogênio, 17,2 por 14. Veja, deu os valores. Aí agora você vai pegar esses valores e dividir pelo menor entre eles, que é quanto? 1,29. Então vai ser 6,17 por 1,29, 5. 8,6 por 1,229, 7. 1,229 por 1,229, 1. Então a fórmula mínima é C5H7N. A gente fica aqui e a gente continua nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção.